Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, meninas! Hoje nós temos uma querida. A gente está com um tema super legal para conversar, que vai dar o que falar. A gente pode postar, não perguntas que a gente vai responder agora, porque é gravado, todo mundo sabe, mas pode postar perguntas que eu passo para ela, vou encher a caixa dela para ela poder responder para a gente, né? Quem está aqui é a nossa amiga Cris Borges, todo mundo conhece ela, é psicóloga, formada pela PUC, né, de São Paulo, especialista em perinatalidade e reprodução assistida e em medicina sexual, importante, criançada, pela USP, é isso? E há mais de 20 anos atende adolescentes, adultos e casais. Esse tema de hoje veio à tona porque, aliás, nunca saiu, né? Que agora a gente conversa mais, com menos cortina, com menos dificuldade, eu acho. Porque as mulheres sempre conversaram entre elas, no bastidor, às vezes, não entre homens, mas agora está mais solto, a gente consegue bater esse papo. A gente vai falar sobre sexualidade da mulher após os 40 anos, mas a gente vai dar uma pincelada em tudo, porque acho que a sexualidade é desde que nasce, né? Então, na verdade, não dá para separar. Não tem assim, olha, agora é assim, agora é assado. Cris, obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço o convite, estou honrada de estar aqui e eu espero poder contribuir um pouquinho aí com tudo que eu, enfim, amo, que é falar de sexualidade. Ai, muito obrigada, vai ajudar bastante. E a gente vai começar falando como que está a sexualidade da mulher, né? Porque a gente está nessa fase, eu não sei se é mudança de conduta feminina. Lógico que nada muda do dia para a noite, né? Já vem vindo, mas eu estou vendo as mulheres mais donas, com propriedade da sexualidade delas, né? Exatamente. A gente está passando, existe um estudo, eu acho que assim, né? Também existe um pós e um pandêmico, né? O estudo. A gente está vivendo hoje um laboratório a céu aberto com a pandemia. Ninguém sabe muito o que vai virar isso, mas pensando no antes da pandemia, que é o que a gente estava vendo acontecer ao longo da história. A gente está vivendo o que eu considero a segunda revolução sexual e ela, de novo, é protagonizada por nós, mulheres. Eu acho que, assim, na década de 60, com a pílula anticoncepcional, as mulheres conseguiram relaxar em relação a ter atividade sexual sem estar conectada à reprodução. Então, a gente conseguiu fazer um planejamento familiar. E hoje está acontecendo um fenômeno que é a libertação da mulher em relação ao lugar de objeto no sexo. O que eu quero dizer com isso? Num português bem claro, a mulher hoje não vai em busca de atividade sexual que não seja para ter prazer. Então, a gente procura alguém para nos relacionarmos que tenha dois motivos para estar conosco. Ou a gente quer ter bebê, ou a gente quer ter prazer, né? A mulher não está mais num papel de, eu estou aqui, não, eu não gosto de sexo, mas eu estou aqui para dar prazer para o meu parceiro ou minha parceira. Então, essa revolução é sensacional. No meu consultório hoje, as mulheres me buscam muito para... Eu não vou mais ter atividade sexual se eu não tiver orgasmo. E aí eu tenho cada vez que uma mulher me busca, porque é muito importante, né? Bom, não preciso falar caso de ferreiro aí, não caso de ferreiro de pau. Mas assim, você deve saber lá no seu consultório que mais da metade das mulheres que nos procuram nunca tiveram a sensação de ter um orgasmo. E, gente, orgasmo é igual espirro, né? Não tem, acho que tive. A pessoa que acha que teve, você, minha amiga que está me escutando, que acha que teve, eu tenho uma coisa para te contar nesta tarde, manhã, sei lá que horas que você vai me escutar. Você não teve. Quando tem dúvida, é porque não existe. Pronto. Mas hoje, a gente vê a mulher protagonizando uma busca por. E, claro que eu não acho que é fundamental que se tenha um orgasmo para a mulher, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho do ciclo de resposta, para que a mulher tenha satisfação. Mas é igual ir ao restaurante e comer alguma coisa light, porque você não pode comer a sobremesa, né? A atividade sexual sem orgasmo, ela é o mingau da vovó. Eu acho que é verdade. Uhum. E a sexualidade hoje, a gente vê, as mulheres estão à procura de... E melhora
da que já tem. Isso que é legal. Né? Então, assim, tá tirando os homens da zona de conforto, que eu acho que é uma zona de conforto, achar que eles nascem sabendo tudo. E, coitados, é muita responsabilidade para eles sozinhos. Isso eu acho que não dá. A gente tem que assumir junto esse papel. Eu acho que é a parceria que traz a facilidade para os dois. Mas é que o homem tem aquela pressão de que, não, ele sabe. Sim, se a gente for pensar, né, eu tenho 46 anos, então assim, na minha época de início de vida sexual, o homem nos iniciava. Ele tinha lá uma tia véia tarada, ou a prima, ou ia até uma casa de programa e era iniciado sexualmente. Então as meninas eram iniciadas de uma forma completamente verticalizada. Você olhava para o homem como detentor daquilo que ele traria para você, né? Hoje não. Hoje a gente tem um começo de atividade sexual muito horizontal. Eles transam entre eles, os adolescentes. É muito raro e tem, assim, grande maioria acabam tendo a primeira atividade sexual juntos, ou às vezes as meninas iniciando porque já tiveram vida sexual com um namorado próximo dos 14, 15 anos e ainda o menino não teve. Então isso democratizou bastante a atividade sexual. Hoje eu vejo que assim, as meninas são mais empoderadas dessa busca, como eu não sei nada, ele também não, e se eu sei, ele também vai saber, e a gente vai construir isso junto. Antes, não. Então, se a gente for olhar para o homem tinha muito isso, né? E a mulher, assim, né? A gente carrega uma história, mas se a gente for pensar, quem que era dono do nosso corpo até anteontem? Ou era a igreja, que lá na Inquisição colocou, né, o sacramento do matrimônio, e para que servia o corpo do homem e da mulher? Para reproduzir. Tinha até, né, no Concílio de Trento, tem as posições que você deveria fazer na atividade sexual, que era assim, é quase que uma intervenção cirúrgica, assim, vai lá, tchuft, engravidou, pronto, sem ficar encostando muito um corpo no outro. Tinha um lençol e um buraco no meio, né? A minha avó tinha uma isso, camisola. Né? É uma camisola com um buraco no meio que ela colocava para o meu avô usá-la. E assim, né? É anteontem. Então, assim. Não é muito longe se for pensar nisso. E se formos pensar em 1960, né? Eu sou de 76, que foi 16 anos antes de eu nascer, não tinha pílula anticoncepcional. Então, a mulher tinha que dar conta de arrumar 1001 coisas para não engravidar. E era sempre um pânico para ir até um programa, uma atividade sexual. E junto com isso também tem, além da igreja em cima, ou é a igreja, ou é a sociedade, ou a medicina. Porque eu acho que, assim, tenho certeza, até 1980, a homossexualidade era vista como homossexualismo. Era uma doença. A gente acreditava que esta orientação sexual era um desvio, né? Então, sabe aquela coisa da cura gay? Tinha, porque tinha um CID para isso, né? Então, olha que loucura a gente pensar que o quão pouco proprietário do que a gente sentia de amor e desejo a gente era. E assim, ainda somos um pouco, né? Eu leio alguns filósofos e eu fico muito em pânico de ver o quanto eles sofriam por não se acharem livres em 1700, 800. E a gente também tá assim, né? É o conhecimento do próprio corpo traz a liberdade, né? Só que a gente vive em sociedade, né? Eles não nos governam, mas a gente não consegue transpor muito fácil essas barreiras. E eu acho que assim, o que traz saúde, acho que para qualquer coisa, né? Para endocrinologia, para a clínica médica, para a clínica psicológica, é a gente buscar um equilíbrio. Dentro da sexualidade, o que eu falo é que a gente vai ter sempre um instinto, que é o que a gente é biologicamente. Então, sei lá, passa um bumbum gostoso na minha frente, eu tenho vontade de apertar. Agora, se eu vou apertar, é o quanto eu vou dar conta, porque hoje eu sou um ser muito mais social. Né? Eu não estou aqui de mamar de fora, do jeito que eu quiser, né? Por quê? Porque socialmente me enfiaram na cabeça como eu tenho que ter uma postura, né? A mesma coisa a gente foi fazendo com a sexualidade. O que não dá é para você transbordar e sair apertando bumbum, mas ou você se colocar de uma forma tão reprimida que você adoeça por causa disso, né? E o corpo adoece, a gente sabe disso. Muito, né? É bom, se a gente for estudar um pouquinho do início do que era a psicologia, a psicanálise de Freud, começou com as histéricas pós a guerra, que não tinham sexo e ficavam
completamente paralisadas. E o tratamento para elas era masturbação até o orgasmo, e com isso elas tinham um relaxamento e melhoravam da histeria, enfim, de alguma paralisia, né? Aí, graças a Deus, é a origem do vibrador, né? Eu acho que é fantástica. A descoberta é muito fantástica. Uhum. E a mulher tem, assim, assume vários papéis, né? Sempre assumiu, mas eu acho que agora a gente está meio com uma sobrecarga, porque mercado de trabalho e filhos mais tardes, coincidindo com alterações hormonais. Eu estou falando da mulher após os 40, tá? Assim, coincidindo com as alterações hormonais desse período, que acontece naturalmente. E com isso, a sexualidade abaixa um pouquinho, se ela não repõe hormônios, se ela tem deficiência hormonal. Seja em qual momento ela está, de casamento, de namoro ou não importa, ela tem deficiências da sexualidade dela, né? O que você tem visto das mulheres nessa fase, assim, não digo queixa, né? Às vezes elas não chegam tanto com uma queixa específica, mas como que você tem visto isso? Ó, eu costumo dizer que a gente é como se fosse um celular, né? Você carrega o telefone à noite, e a gente, quando não se carrega direito, porque não dormiu direito, está pensando no boleto que vai chegar, IPTU, IPA, a gente já acorda meio com 80%. Se você deixa um monte de aplicativo aberto, igual para eu chegar aqui, eu tive que usar o Waze, estava usando o Spotify. Quando eu chego lá no fim do meu dia, eu tô com a bateria no vermelho do telefone. E a minha energia vital, provavelmente também. Levei filho na escola, arrumei o que vai ter o almoço, voltei, não sei o quê, fui lá dar um tapa na minha cara para não ficar com cara de retardada para vir aqui. Quando você chega no fim do dia, você não tem nem energia para, mesmo que você tenha em algum momento do teu dia pensado, hoje eu vou pegar o meu parceiro, a minha parceira, você chega em casa, você pode até ter uma vontade de empreender naquilo, mas você não tem energia. Então, a gente tem múltiplos fatores. Tem a energia que está toda atrapalhada, porque a gente acaba assumindo todos esses papéis. Tem alguns relacionamentos que o erótico fica lá longe, é muito mais outros papéis que são ali importantes para aquela dupla, o trio, etc. E aí a sexualidade vai ficando lá longe. Para o homem que tem um desejo espontâneo, adoro essa explicação, eu explico, acho que toda semana para alguém, que é assim, a mulher, ela tem um desejo que é chamado responsivo. Isso é biológico da gente, não é a gente que escolheu. O homem, ele tem um desejo espontâneo, ou seja, se para o teu marido enxergar você sem blusa significa que vai ter sexo aquele dia, ele já começa a ter uma irrigação do assoalho pélvico. Se ele tiver de moletom, ele vai passar vergonha, porque ele já vai começar a ter uma ereção ali na frente da funcionária, dos filhos, porque é espontâneo. A gente tem que responder a alguma coisa. Então, se a gente está com a energia baixa, ou a gente está com 1000 outras coisas e mais, né? Quando você fala da sexualidade pós os 40, uma mulher de 40 anos, ela já descobriu inúmeras outras fontes de prazer, que é ler um livro na rede, que é conversar, ter um papo gostoso com uma amiga. E uma coisa que eu trabalho muito no consultório é a culpa, por exemplo, de mães que não ficam tão felizes com o papel materna. Gosta, ama o filho, mas maternar é uma coisa que, não acho tanta graça. Tudo bem que você não acha tanta graça. Por quê? Porque é um dos todos os papéis que a vida te colocou, e dá sim para você fazer um equilíbrio e ser honesta que você não goste, né? Eu tenho eu tive uma culpa que eu trabalhei, graças a Deus, muito cedo com a minha filha, que é, eu não sou uma pessoa que gosto do lúdico, de sentar e brincar. Nunca brinquei com ela assim de boneca, eu não gosto muito de brinquedo. Mas eu sempre introduzi a Mariela na minha vida. Então, quando eu ia gravar na TV, eu levava ela. Quando eu vou fazer um bolo, eu coloco ela para fazer junto. Quando eu estou fazendo um relatório, eu ponho ela para fazer o relatório junto. Eu levo no consultório, coloco a secretária, e daí ela fica lá com a agenda dela. Então, assim, eu inseri a Mari num espaço que ela pudesse brincar, mas que não me colocasse num lugar de desconforto. Porque eu não sei se vocês já assistiram uma mulher brincando com o filho sem estar afim. Gente, é desesperador. A pessoa tá, né, com o telefone vendo ali o Instagram e brincando com a boneca. A boneca tá de cabeça para baixo, ela tá fazendo a boneca. Então, assim, é muito ruim se a gente for pensar o que a gente faz
conosco até os 40 anos. Perto dos 40, normalmente a gente já está satisfeito ou insatisfeito com a profissão e mudando para uma outra. A gente já casou, não casou, já saiu do raio de ação da família, do vai casar, não vai casar, vai ter filho, não vai ter filho. Claro que hoje a gente tem uma pressão de muitas mulheres próximo aos 40 anos que ainda não tiveram filhos, desesperadas, porque sabem que a reprodução vai ficando cada vez mais rara nessa época. Mas somos mulheres mais inteiras com 40 anos. Que é assim, eu até os 30, eu fazia aquilo que eu achava importante para as pessoas que eu amo. Hoje eu faço aquilo que eu quero, contanto que eu respeite quem eu amo. Mas eu não faço nada que eu não queira. Então, assim, sei lá, chega o convite do buffet barulhento, eu vou mandar o presente para a criança fofa, mas eu não vou, porque eu não quero no buffet barulhento. Com 30 anos eu ia, porque, nossa, o que vão pensar da mãe da Mariela, da única mãe que não veio, né? E eu me desrespeitava. Então, para tudo funciona. Quando eu falo, né, da vida toda, a sexualidade, ela é a forma com que a gente se vincula afetivamente ao mundo. Primeiro ato de sexualidade, primeiro, né? Se a gente está aqui, tem mais de 45 anos, alguém transou para a gente estar aqui. Porque os bebezinhos de proveta, eles aconteceram de 45 anos para cá. Então, tá aqui, tem mais de 45 anos, tem uma coisa para falar para vocês. Os seus pais transaram. Pelo menos essa vez aí que vocês estão aqui. Não se assustem. Os meus transaram 2 vezes, né? Tenho eu e meu irmão. Então, e aí, a pessoa faz tanta graça, né, que perde o enredo da coisa. E aí, a gente começa, o que é o primeiro ato de sexualidade do bebê? A amamentação, né? A gente já cola a história do gostosinho, do leitinho da mãe com o vínculo afeto se nutrir. A gente precisa daquele ato de sexualidade que é um vínculo afetivo para sobreviver. Por 6 meses, a gente nutre um bife de olho que vira uma criança inteira. Se a gente for pensar só com o nosso leite. Nem água toma, né? Então, assim, é dali que começa toda a história dos afetos. Então, falar de uma sexualidade da mulher com 40 anos é falar de toda a perinatalidade, de tudo. Porque a gente é a soma de tudo que acontece com a gente afetivamente. Então, quer dizer, a sexualidade, quando você chega aos 40 anos, na verdade, ela é reflexo do que veio com você desde que você nasceu. De tudo. Né? De família, de sociedade que te regrou, né? Sim. E cada um no seu lugar, cada um no seu habitat, né? Mas assim, eu acho que agora, independente do habitat, as mulheres agora, nessa fase, foi o que você falou, você escolhe o que você quer sem remorso de não satisfazer o outro, né? Que se ele quiser que você faça outra coisa, você não quer, ok. Mas eu percebo que essa turma nova, que eu me incluo nela, a gente está escolhendo sem medo, primeiro, né? De ser excluída de algum grupo, porque a gente não faz mais grupos. Eu acho que o que eu acho mais fantástico é isso. Você caminha em todos os lugares sem problema. Você não precisa estar ali dentro daquele grupo para pertencer a ele. Naquele momento, você pertence. Então, assim, você consegue melhorar a sua sexualidade e viver ela de forma diferente. E elas estão procurando muito no consultório. Mas eu não sei. Tenta me ajudar nisso, né? Se elas estão procurando porque a gente está falando mais ou porque realmente isso mudou mesmo fisicamente. Eu acho que fisicamente, de verdade, eu acho que não, que sempre foi assim. Só que teve as prisões que agora soltaram um pouco. Eu gosto de falar que o que a gente fazia embaixo da cama, agora a gente faz em cima. Então tá falando mais, tá se deixando falar mais. Okay. Que é como a homossexualidade, né? Meu pai, que é uma pessoa super tradicional, ele fala pra mim assim, o mundo vai acabar em gay. Gay e slime, né? Que eu não sei se ela tem uma criança com slime, eu não sei se ela tem um gay. Na verdade, a homossexualidade, ela era completamente velada por medo. Era visto como doença. Na história da humanidade, tinham épocas que mandavam para a fogueira, junto com as bruxas, né? Então, assim, hoje não. Hoje a gente está vendo que é uma forma de amar, que não é uma escolha. Eu tenho um desespero, às vezes, de escutar um homossexual me falar assim, mas é a minha escolha. Eu falo, não é a sua escolha. É o seu sentimento, sua orientação, né? É a sua forma de amar. Então, não vem com essa história de escolha, porque senão vai vir alguém que vai falar que você está escolhendo escolhe outra errado. Coisa. Ainda vai falar, escolhe outra coisa, então. Pronto. Não exatamente. Exatamente. Então, assim, e a homossexualidade mesmo, né? Assim, é mais ou menos a mesma, se você for
o relatório Haidt, por exemplo, que é um relatório de sexualidade lá de 1950, ele tem mais ou menos a mesma quantidade de homossexuais, bissexuais e hétero que hoje. Então, assim, não tem essa variação. O que tem, que a gente enxerga, é o que está sendo feito Mostrado agora, agora. porque tem um monte de gente lutando por respeito, que é como falar que o mundo é violento, né? Sim, existe violência no mundo, mas hoje, infinitamente menos do que, por exemplo, na Idade Média. O que acontece é que hoje a gente tolera muito menos. Antes, você roubasse uma galinha minha, eu falava, por favor, você pode arrancar a cabeça dela? E era comum. Hoje a gente não arranca a cabeça de alguém de uma forma comum. Por quê? A gente está cada vez mais humanizado, né? Então, não acho que é o biológico, não. Eu acho que tem. Claro, a gente tem mudanças genéticas, mudanças de comportamento. As crianças hoje ficam sentadinhas com 5, 6, algumas 7 meses, né? As crianças antes demoravam, às vezes, até 9, 10 meses para ficar sentada. Mas a minha mãe, por exemplo, achava que eu tinha que ficar dentro de um casulo. Me enrolava. Claro que aquela criança não senta, né? Ela não tem nenhum presa, estímulo né? para ficar sentada. Então, também tem muito do social, né? E assim, em relação à sexualidade feminina, eu estou falando feminina porque mais ou menos é o que a gente comenta, mas os homens vão conseguir entender melhor também, né? Se ouvir a gente. O desejo sexual da mulher, o que é? Como é que começa? O que você poderia falar para a gente sobre isso? Então, ele é responsivo. O que significa isso? A mulher, ela raramente está super afim, exceto quando a gente idealiza, o combustível da relação sexual, do orgasmo, é o ideal, a idealização, a fantasia. Então, assim, por que uma mulher fala para mim assim, ai, Cris, não, o meu não é responsivo. Eu já estou, assim, alucinada para começar uma atividade sexual com o meu crush que eu estou saindo, né? Eu falo, quanto tempo faz que você tá saindo? 2 semanas. Eu falo, então, fofa, vamos esperar um pouquinho, né? Eu tenho 18 anos de casada, eu vou te contar, que daqui a pouco você vai ver como é responsivo. É diferente do homem, que olha e o homem, na visual, maioria das né? vezes, é muito visual e aquilo já começa a ter, biologicamente, o corpo começa a funcionar. Sim, Aí fala, sim. oi, estamos aqui. A mulher, a gente pode estar, por exemplo, deitada, sem estar afim, o marido começa a tocar a gente, você lá, olhando para o teto. Eu faço muita lista de supermercado no teto, né? Tô ali fazendo lista de supermercado, amo, sabão em pó, detergente, daí assim, ai meu Deus, vou ter que transar, porque hoje tô aqui sendo estimulada. Ai, mas será que eu quero? Não, que preguiça, porque daí eu vou ter que levantar e tomar outro banho, eu vou dormir mais ou menos umas 6 horas se eu dormir agora. Se eu começar uma empreitada aqui, vou dormir umas 5. Ah, não vai dar, não vai dar. E daí, de repente, algo que você se coloca para estar, porque também não é... A mulher tem que dar conta que ela é protagonista da atividade sexual e do orgasmo dela, né? Que também acho que no seu consultório você deve ver um monte de fala assim, ai, não gosto porque meu marido é péssimo na cama. Então, fofa, vamos lá. Ou troca de marido, ou vamos organizar para que essa troca seja bacana. Tem alguma coisa que não está funcionando. Quem é dono do teu orgasmo é você. Quem vai mostrar o caminho das pedras, de como funciona o teu corpo, é você. Né? Foi o que você falou. Então, precisa desse estímulo inicial, né? Precisa. E aí, algumas coisas são fundamentais. Eu acho que estar com uma ginecologista que acompanhe como você está hormonalmente, porque também não adianta a gente colocar gasolina pódium num carro que está meio barro, meio tijolo, né? Porque daí tem algumas coisas que não fazem. Você dá partida e não liga, né? Não adianta fazer 1000 atividades de pensamento psicológico, se não tem ali o hormônio funcionando, não vai para frente. A outra coisa é a gente também estar, como atividade física, a atividade sexual ela é condicionada. Quanto mais você faz, mais você quer. Quanto menos você faz, menos você quer. Que é aquilo, está tão gostosinho, é muito confortável para a mulher. Como é responsivo, não está ali, a gente fica, exceto quando está ovulando, né? Quando eu estou ovulando, meu marido fica mais ou menos uns 60 centímetros a mais, o olho fica melhor, mais bonito, assim, eu olho para ele, falo, ai, que lindo. Porque é aquele dia que você está ovulando que você está biologicamente afim. Agora, daí é um dia só, o resto dos dias, você não está afim, né? E tá, porque depois que acontece isso, é legal também de escutar dos pacientes, né? Ai, mas depois que acontece, daí eu gosto. É claro, porque daí você entrou no ciclo de resposta. Então, algumas coisas que podem acontecer. Chegou em casa, vai tomar um banho, sabe que, ai, já estou, sei lá, 2, 3 dias sem ter atividade sexual. Toma um banho pensando naquilo. O que eu quero? O que eu tô afim? Né? Usa a ducha higiênica ali para começar um estímulo. E outra coisa, mulher que não se toca, não se conhece. A possibilidade de alguém tocar você e você estar pronta para ter um orgasmo é infinitamente pequena se você não sabe nem
como o seu corpo funciona. A gente só consegue, o outro só consegue fazer e a gente só consegue ensinar para ele o que a gente sabe. Olha, eu atendi em São Paulo há uns 15 anos atrás, uma médica que tinha tido parto normal. Tudo bem que era uma medicina que, enfim, não estava ali tanto em uso do que a gente considera, enfim, sexualidade, mas ela não tinha muita noção de onde era o clitóris. Ela, né, falou assim, eu vi lá na minha anatomia, mas não é uma coisa que eu pensava. Eu achava que, sei lá, era uma cloaca, né? Tipo, sai tudo por um lugar só. Então, ela não tinha nem percepção do que era como funcionava aquilo ali, né? E se a gente for pensar que a vagina é um lugar onde a gente tem quase nada de inervação, você não sente nada se você não estiver ali, né, em busca de sentir ou de entender o que está acontecendo e dar um pouco de estímulo. Pode sim ser ali, como fala, físico, mas muito mais mental do que você está falando. A mulher adora, por exemplo, enredos, né? Do que está sendo falado por um para o outro, barulhos, cheiros. Enfim, é um arsenal de coisas que a gente tem que usar. Porque o homem não sabe o caminho. Ele chega e fala assim, aí, como é que funciona esse brinquedo aqui? E se você não sabe explicar, ele não vai aprender, né? Uhum. E entre as mudanças fisiológicas femininas, né, que a gente percebe com o tempo, você dá alguma dica para as mulheres para que melhore esse estímulo, esse desejo sexual? Além de já começar a pensar, a se tocar, tem alguma coisa a mais que por exemplo, eu indico às vezes para paciente vibrador, né? Que hoje está mais fácil, né? Porque antes a gente podia levar o vibrador, ela saiu do consultório, né? Hoje a gente já consegue oferecer, falar para elas o quanto elas podem se ajudar. Às vezes não precisa estar com parceiro. E tem parceiros também que depois de uma certa idade diminui um pouco o apetite. Tem que procurar o médico também. Isso é importante, dar uma avaliada se é tudo bem. Mas tem alguma coisa que você tem indicado para aumentar o desejo inicial delas? Literatura. Tem muita literatura bacana, erótica. Alguns filmes. E daí, assim, né? O que a gente chama de erótico nada tem a ver com a pornografia. Isso. Isso é super importante, porque, assim, a pornografia é uma das coisas que mais perturbam o funcionamento sexual no consultório. Tem duas coisas que sacaneiam e que o mundo e me fazem ter muitos pacientes. É a pornografia e a religião vista de uma forma totalmente errada, né? Eu falo que é igual, né? Então, por exemplo, mulheres vagínicas ou que têm muita dificuldade de se entregar, relaxar para ter um orgasmo, que tem todo um olhar aí de uma igreja, de ser casta, porque imagina só a história do perder a virgindade. Isso é uma coisa que todas as minhas adolescentes eu falo, nenhuma de vocês vai perder nada. Ninguém é proibido perder a virgindade. A gente vai começar uma atividade sexual que é mais uma coisa para ajudar vocês a estarem trocando prazer. Com responsabilidade, na hora certa, blá, blá, mas ninguém está perdendo nada, está ganhando. A gente, quando passa de engatinhar para andar, você ganha mais velocidade. Quando você passa do beijo na boca para ter uma exploração do resto do seu corpo, se você está pronta para aquilo, responsável por aquilo, você está ganhando, você não está perdendo nada. E aí a igreja o que faz, né? A partir do momento que você perdeu a virgindade, você tem menos valor, né? E como assim? A mulher se sente muito mal. Você é criada com tudo isso, com seus pais te olhando, e de repente você perde a virgindade, acaba com isso. E a mesma coisa a pornografia, principalmente para os homens, que é a história de ser performático. Gente, assim, como pode... Homens e mulheres, né? Que eles têm que ter aquele padrão. Isso não existe. Fora dali não existe. Não, além de não existir, eu gosto muito do Tantra. E claro que eu tenho essa utopia, mas enfim, não acho que eu vou conseguir que todas as pessoas entendam que o sexo saudável é o sexo integral, que é muito próximo ao tântrico. Mas, se você for pensar na pornografia, é completamente o oposto do que é um sexo tântrico. Uma coisa que acontece no consultório, que eu passo de uma dor muito cruel para o sexo tântrico, são casais que sofreram algum tipo de traição. Então, assim, a mulher descobre que o cara tinha relacionamento extraconjugal puramente por sexo. Por quê? Se a gente for pensar também na história da humanidade, o que acontecia? Os meninos iniciavam a vida sexual, às vezes com os animais da fazenda, ou com as meninas da rua, ou com as primas, e aí tinha a namoradinha que não tinha, era só depois, quando casasse, que tinha. Então, era cindida a sexualidade, né? A pornografia faz isso também. Então, aqui
é o quadrado onde eu vivo a luxúria, né? O pudor é aqui na minha casa. Então, assim, a minha mulher é para eu trocar carinho, para eu fazer um sexo papai e mamãe, para eu ter filhos, porque eu honro ela. O sexo mais agressivo é aqui, né, na casa de prostituição. E uma coisa assim, com mais sacanagem, mas uma paixão, é aqui com a amante. Então, assim, é completamente desintegrado. E aí, o que acontece quando vem alguém, né, próximo dos 40, 50, 60 anos, que sofrem com aquilo, mas que não querem largar a instituição, é a gente trabalhar o que seria integrar tudo isso. E dar conta que, assim, vamos fazer um recombinado? Vamos tentar? É um rearranjo isso aqui, né? A gente sabe que rompeu, vamos pegar a aliança e jogar para trás mesmo, porque isso não é um recasamento. E aí eles começam a experimentar tudo da sexualidade que eles tinham desejo. Eu tenho muitas mulheres, por exemplo, que têm muito desejo por sexo anal, mas não fala de jeito nenhum pro marido, porque assim, meu, como é que eu vou falar isso para ele? Ele vai achar, tá aprendeu onde? Tá saindo com alguém. É. Né? E de repente não, que é isso. Ah, passei dos 40, assisti um filme, vi lá a mulher dando um monte de voltas de prazer, que também tem muito o que a gente idealiza e o que a gente realiza, né? Que aí fica um pouco distante. Na verdade, eu costumo falar assim, olha, a intensidade do que você vai sentir, do prazer que você vai sentir, de como você vai começar, é de cada um. E cada vez é de um jeito. Não existe... Toda vez que você tem relação, eu tenho relação, eu sinto orgasmo. Às vezes não, mas foi tão prazeroso que isso não... É legal se acabar, né, com orgasmo. Legal. Mas se não der, mas se o começo foi super legal, parece que você não fica sentindo essa... Tá faltando troco. Não, com certeza. Né? Também é legal. E se você tem intimidade com teu parceiro ou parceira, tem dia que você dá e tem dia que você empresta. E tá tudo certo, né? O empresta é ótimo. Que assim, o dia que eu tô cansado, eu falo, vai, meu filho, vai. Fica à vontade. Mas por que é? Porque é leve. Isso também é uma coisa que eu falo que é a bússola do esforço e da fluidez. Se você está fluindo naquilo, mesmo que você não chegue ao orgasmo, que você está cansada, mas que te dá prazer ver que o seu marido teve prazer e vai dormir quietinho, não vai te encher a paciência. Fala, ai, que delícia, vai dormir gostosinho, né? Olha, ele ficou feliz, me ama. Se for fluido, tá tudo certo. O que não pode é ser esforço. Exato. Que é assim, ai, que droga, de novo ele aqui em mim e eu não tive. Aí quando começa a ser sofrido, opa, vamos mexer com isso aí, né? Com certeza. E um tema que pediram para eu falar. Eu não tinha lembrado e eu falei assim, eu vou falar porque com ela vai ser fácil. Mas eu fui procurar, né? Logo fui dar uma estudadinha, porque eu também não sei nada, estou aprendendo com todo mundo que eu chamo aqui para bater um papo, sobre traição. E achei uma entrevista sua pro Vale. E li. Eu falei, então não estou totalmente desconectada, né? De saber. Eu já sei o que você pensa, né? Mas a minha pergunta tinha, né? Então, como se eu não soubesse... como são as traições hoje entre os casais a partir dos 40? Eu sei que antes a gente tem também, mas eu estou tentando focar porque é muito assunto, né? E quem trai mais? Existe? Olha, a gente tem uma pesquisa muito, muito obsoleta sobre isso, que ainda fala que o homem é um pouquinho mais que a mulher, mas isso foi em 2001, mais ou menos, que foi a pesquisa sobre a saúde sexual do brasileiro. Ou seja, a gente está com 21 anos de defasagem, com todo esse bando de aplicativo, de todas as outras formas de... Não é? E uma pandemia, que... Para mim, jogar um catalisador de comportamentos e transtornos afetivos, etc. e tal, que está eclodindo. Então, assim, hoje, se eu pudesse, assim, dentro do meu consultório, que é um ambiente extremamente viciado, segundo meu marido, né? Quem me procura para isso, mas é 50-50, é meio a meio. O que a gente sabe as justificativas dos homens, até há muito pouco tempo atrás, eram diferentes das mulheres. Hoje, temos mulheres que também traem, só porque, assim, esse daqui, ele tem um sexo oral, assim, do outro planeta. Então, quando eu tô afim de dar aquela gozada, eu ligo para ele, dou ali rapidinho e volto. Mas é o ponto fora da curva. A mulher normalmente trai para ter escuta, para ter um companheiro, e ainda tem um tantinho de viver um romance. Não significa assim, tem muitas mulheres que nem querem acabar o casamento, mas querem viver alguma coisa ali que assim, eu me sinto a paixão dele, o tesão dele. Esse é o olhar da mulher. O homem, ele normalmente busca performar.
Então, é a gostosinha que passou ali. Ou, por exemplo, tem muitos homens que têm muito desejo homossexual, mas nem para eles conseguem assumir isso. Então, eles são casados com uma mulher, mas dão uma saidelas com um outro homem só para, né, só fetiche. Não, mas eu não sou gay porque eu só como. Então, assim, né, não interessa o que você é. Eu acredito muito que daqui uns 30, 40 anos nem vai ter essa história do que você é, né? Como você é? Eu sou a Cris, né? Quem você beija? Quem eu quiser. Né? Não tem que saber se é homo, bi, hétero, etc. Isso não define nada. Exatamente, exatamente. Então, só para, né, te dar uma resposta concreta, psicólogo é uma tristeza, né, que a gente arboriza. Mas assim, hoje é meio a meio, tem só essa diferença. Eu, Cris, penso que, no fundo, o que qualquer criatura, não é nem pessoa, porque se você tiver animal de estimação, você vai perceber que também é isso, porque a gente domesticou os coitados, né? No fundo, o que qualquer pessoa quer é ser amado, é ser reconhecido. Então, a busca, mesmo que por sexo fora, tem sempre lá na história daquela pessoa um reconhecimento de algum lugar que ela parou. Não significa que, sei lá, coitado, teve uma mãe ruim. Não teve. Às vezes você tem uma mãe quente de amor, só que esse menininho ou essa menininha não traduzem aquilo como amor e buscam aquilo depois num ambiente provavelmente da sexualidade, que é onde a gente consegue escapar da vista, porque como a atividade sexual é íntima, né, a gente consegue escapar um pouco do crivo dos outros, né? Entendi. Eu queria até que você comentasse, porque assim, eu acho que agora, com o advento da internet e a mulher trabalhando fora, facilitou mais a traição para a mulher. Porque antes ela ficava só em casa. Então tem isso também, tem que levar. Pronto. Isso é um fator muito facilitador para a mulher. E a outra coisa é o quanto a mulher hoje é alguém que está no mundo. Né? A mulher não estava no mundo. Mesmo a mulher que fica em casa, hoje ela está no mundo. Ela sai, ela leva o filho na academia e volta, vai aqui, vai ali. Você não tem uma dona de casa segregada, né? A mulher antes ela saía de casa rarissimamente. Eu estava vendo uma reportagem super legal falando sobre a mulher cativante, que para mim era a mulher do cativeiro, né? Mas assim, o que seria uma mulher cativante? Seria a mulher que está sempre cheirosa, perfumada, esperando o marido com uma comida quentinha. Aquela mulher que fala baixo, que faz tudo que o marido quer. E principalmente a mulher que tem noção do quanto ela é uma pessoa completamente sortuda de um homem, que é alguém muito superior a ela, que olhar para ela e estar com ela. E isso faz parte de um encarte de uma revista de 1969. E daí, assim, tipo, olha que desespero, né? Aí você olha isso hoje, é quase uma escravidão, é quase uma violência. Vê se tem alguma mulher que toparia esse papel de 1969, né? Então, hoje sim, as mulheres estão no mundo, estão em busca. Até porque a gente troca informações, né? A história de chegar, principalmente no celular, as coisas, colocaram pra gente o mundo que era privado completamente escancarado. Muito difícil a gente falar, não sei isso. Dá um Google que você sabe. Gente, eu vou deixar essa conversa com gostinho de quero mais. Que a Cris vai ter que voltar outras vezes aqui, uma tarde inteira. Vários momentos. Porque, nossa, se deixar, tem muita coisa pra gente conversar. Eu posso vir quando você quiser, eu adoro, né? Penso que é a pessoa que fala pelo cotovelo. E eu gosto de ouvir, e o papo vai fluindo. Tem coisas que estavam aqui que eu não falei, mas tinha coisa que eu perguntei. Érica, agora é assim, né? Aquilo que eu falo, a sexualidade, ela tem um monte de amarras, né? Eu sofro bastante um preconceito, e tá tudo bem hoje, mas assim, porque eu sou a mulher do sexo, né, da cidade, mas é muito difícil ter espaços para falar, né? Eu já tive muita censura. E assim, tudo que eu falo é embasado numa medicina sexual. Não existiria uma faculdade de medicina trabalhando isso. Não é assim, sabe aquela Cris inventou moda, agora ela quer que todo mundo gozando. Não é o caso. É que a gente sabe o quanto é importante para a saúde de uma pessoa mental, física, ter vida sexual saudável. Né? Não precisamos sair transando, mas também sair é bom, né? Porque gente amada, gente feliz, não enche o saco. Cris, muito, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Ter vindo. Obrigada pelo seu tempo. Imagina, Vou te chamar obrigada mais você. vezes, hein? Pode me convidar que eu volto. Obrigada, viu? Beijo, beijo.